Lagoa! Vamos ficar de pé. Você já deu uma boa noite animado para o seu irmão que está do seu lado, que está atrás dele. Fala para ele, você está bonito hoje? Está cheiroso, rapaz? Efésios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora o verso 13, todos juntos, 1, 2, 3, e agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Aleluia! O verso 16 agora, juntos de novo. Verso 16. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Aleluia! Você pode dar um brado de júbilo aí? Glória a Deus! Feche seus olhos. Pai, nós somos, Senhor, tão alegres, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por Cristo Jesus, Pai. Pelo sacrifício dele na cruz, que nos permitiu vida, Senhor. Nos permitiu, Senhor, agora ter uma amizade com o Senhor. Nós te louvamos, Pai, e grato nós somos, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor, o nosso incenso, Senhor, o nosso sacrifício nessa noite, Pai. E que seja agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Palmas. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o mesmo, eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Oh, não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento. As dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora
agora e sempre. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo eu achei. Perdido estava o caminho, eu encontrei. Me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui o mesmo, eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui o mesmo, eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Grato sou. Oh, 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 oh. Grato sou. Aleluia. Nós somos gratos, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te damos, Pai, toda a glória, todo o louvor, Senhor, nessa noite, Pai. Receba todo o louvor, Senhor, todo o louvor. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa que 1000 dias em outro lugar. Senhor da minha alma, do meu coração, sempre serás
não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Aleluia. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há amor tão grande quanto o seu amor. Não há outro nome. Nós queremos declarar isso a ti essa noite. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Não vou. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da Minha afeição. não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Conheces meu amor. Tu és o rei do meu coração. Conheces meu amor. Tu és o rei do meu coração. Sim, tu és. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Rei do meu coração. Rei do meu coração. Rei do meu coração. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Vamos juntos, e esse amor, e esse amor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
mais uma vez, e apesar, e apesar, e apesar essa glória que tens, tu te importas, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, pois Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus imutável. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas a canção que nós vamos cantar agora fala sobre a imutabilidade do Senhor. Isso quer dizer que Ele não muda. A palavra dele diz em Malaquias 3 que Ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Então, se você recebeu uma palavra, se você recebeu uma promessa que você sabe que é dele, tenha convicção, porque se cumprirá. Ele não é homem para que minta. Ele cumpre suas promessas. Ele não é como nós, que tem dúvidas, que tem dias que está bem ou e outros que está mal. O Senhor é o mesmo, imutável, incomparável. Então, nessa noite, renove a sua força, ponha a sua esperança na palavra do Senhor, porque ela nunca passará. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não muda e ela se cumprirá. No tempo certo se cumprirá. Ele fará acontecer. Então creia nessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Comparável, sobre a morte triunfou o Rei da Glória. Como um cordeiro se entregou por mim, Ele se entregou por mim. Incomparável, sobre a morte triunfou o Rei da Glória. Como um cordeiro se entregou por mim, Ele se entregou por mim. Nunca mudou, nunca mudará. Em breve voltará pra buscar os filhos seus. Nunca mudou, nunca mudará. Em breve voltará pra buscar os filhos seus. Incomparável, sobre a morte triunfou o Rei da Glória. Como um cordeiro se entregou por mim, Ele se entregou por mim. Nunca mudou, nunca mudará. Em
Maranata, ora vem. Oh, Alfa, vem sem demora. Maranata, ora vem. Oh, Alfa, vem sem demora. Maranata, ora vem. Nunca mudou, nunca mudará. Em breve voltará pra buscar os filhos seus. Nunca mudou, nunca mudará. Em breve voltará pra buscar os filhos seus. Aleluia. Som. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Te glorificamos, Senhor, nessa noite, Pai. Te adoramos, Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. De toda nossa gratidão, Pai. Assim como o salmista diz, Senhor, bom é louvar ao Senhor, Pai. Bom é louvar a Ti, Senhor. Anunciar, Senhor amado, as Tuas misericórdias, Senhor, durante o dia. A Tua fidelidade, Senhor, durante a noite, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por essa noite. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem cuidado, Senhor, dessa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toma cada coração, Senhor, nessa noite, Pai. Toma cada vida, Deus, que entrou por essa porta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que todos possam sair daqui, Senhor, entendendo, Pai, o quão é bom louvar, Senhor amado, a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Amém? Salmo 92, irmãos. Verso 1 e 2. Vou ser breve. Vamos ler juntos? Como Amém? Como é bom louvar ao Senhor, anunciar sua bondade pela manhã e tua fidelidade durante as noites, né? A forma, irmão, como nós acordamos, ela dita a forma como nós vamos nos deitar. Como assim? O salmista dizendo que bom é louvar ao Senhor, isso é fato, é desejoso, né? É um ato apropriado, é um efeito bom, porque pela manhã nós acordamos e podemos parar e pensar: o Senhor nos livrou durante a noite, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Podemos louvar o Senhor pela manhã porque nós estamos com saúde, temos comida, temos vestimentas, temos amigos, lembranças e por aí mais. E mesmo se isso tudo nos faltar, nós temos o quê? A nossa salvação. E isso ninguém pode nos tirar. Amém? Então é por isso que é bom louvar ao Senhor logo pela manhã, anunciar a bondade dele pela manhã
e a fidelidade dele durante a noite. Porque essa é a forma, irmão, que nós devemos, se você já acorda pela manhã, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele te deu durante a noite, pela nova vida que Ele está lhe dando, com certeza, durante a noite você vai se deitar e vai ter essa consciência de agradecer a Ele por ter sido fiel durante todo o seu dia. Amém? Nesse mês de aniversário da Igreja da Lagoa, que você possa ter esse coração de gratidão a Deus, né? De fidelidade a Ele, crendo que Ele tem te guardado todas as noites, crendo que Ele tem te sustentado todas as manhãs, e que você possa ofertar, né, de coração grato, que você possa dizimar na casa do Senhor, que você possa ser um ajudador dessa obra para que ela possa continuar avançando, para que as tendas continuem se alargando, para que outras casas continuem, né, abrindo as portas. Nós temos aí os desafios da igreja, temos rampas para concluir, temos o banheiro para ser feito aqui em cima. Pastor, mas de manhã ele falou que a necessidade de fechar, né, as janelas aí, de melhorar a acústica e tudo mais. São diversas, né, as necessidades da igreja. É só, né, a gente buscar saber também, tá bom? A Ju tá aqui com a maquininha. Tem o QR Code na carteira de vocês aí, na cadeira. Se você tem um coração grato e entende essa obra, você possa ofertar e dizimar com alegria e com gratidão. Amém? Vamos louvar ainda de pé. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe.
até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei. Amém. Vamos orar. Feche teus olhos. Se você tem gratidão no coração, só que você tem gratidão, com os olhos fechados, levante sua mão. Sou grato a Deus. Levante sua mão glorificando a Deus. Pai, nós somos gratos e as nossas mãos expressam a nossa gratidão a Ti. Somos gratos a Ti porque, como foi falado aqui pelo Guilherme, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E eu te agradeço, Deus, que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Tu és fiel. E nós expressamos, Pai, através dos dízimos, das ofertas, a nossa ação de gratidão. Nós colocamos em prática a nossa gratidão quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida. Mais do que as nossas mãos levantadas, nós temos o nosso coração quebrantado na Tua presença. Recebe, Deus, toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido irmão. Que bom que você está aqui hoje, né? Com a gente. É um tempo de festa. É um tempo que a gente está celebrando 15 anos, né, da nossa comunidade. E amanhã não, semana que vem nós temos uma festa, né? Coloca aí, Pio, pra gente. Teremos a nossa festa da multiplicação. Quantos estão animados aí, gente? E pouquinho, né? Pouquinho gente animada, né? Tá animado aí, gente? Tem gente que não anima nada. Você vai animar, né? Você fala, você vai pro céu, olha, né? Você vai ter uma benção aí, né? Então vai ter benção aí. Semana que vem teremos um café da manhã especial, né? Café comunitário, onde cada um vai trazer aquilo que pode. Faremos um tempo de comunhão, de celebração, de comunhão também através do momento da ceia, né, do Senhor. Então, programa aí para estar conosco, tá? E à noite nós teremos uma celebração, né, a festa das células, camisa colorida aí da nossa célula. Teremos a consagração dos nossos novos líderes, né? E vai ser bênção demais. Você está animado, gente? Está animado mesmo? E vai ter comida, né, gente? Então, crente, se não anima com comida, não anima mais nada, né? Se a gente não anima com comida, esse está morto mesmo, né? Então, e também vamos lançar, vamos ter um momento de honrar os nossos líderes, né? Momento que a gente sempre separa para honrar, para agradecê-los. E também teremos o lançamento da nossa nova devocional do ano que vem. A gente lança em setembro, porque talvez você não saiba, mas nosso ano celular termina em setembro. Em outubro é ano novo para a gente, né? Começa um novo ano, um novo ciclo das células, um novo ciclo, a gente começa a trabalhar, né? Então, em setembro, finaliza aí o nosso ano celular. Então, vamos lançar a nossa devocional. Já vamos ter algumas já para distribuir aí, para vender. Então, para a gente se programar já para o ano que vem na nossa devocional. Essa devocional do Billy Graham que a gente está fazendo é muito, muito boa, né? Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado por essas palavras, pelo tempo de devocional, né? Tem falado muito ao meu coração. E no ano que vem nós vamos voltar para uma devocional que a gente sempre fazia, né? Que era o pão diário. E esse ano eu já comprei, já dei uma lida lá, numas 5, assim, tá extraordinário também. São vários pastores, né? Que escrevem e assim edifica muito a nossa vida.
tá? Mas eu li só 5 e parei, gente. Vou fazer junto com todo mundo, tá? Não acelerar não, tá bom? Então vai ter oportunidade de você já adquirir também a sua devocional, né? Já em setembro, para o ano que vem, agora no final de setembro. E vai ser bênção. Então não perde não, semana que vem nós vamos ter esse tempo juntos aqui. Vai ser muito, muito bom, né? Me pediram para não deixar de esquecer, de lembrar que hoje tem cantina, né? Cachorro quente, né? Não? Turbinado. Tem quantos cachorro quente? 40 cachorro quente não dá para nada, gente. Só o John come 5. Né, John? Não? A esposa dele tá ali, não. Come 5, ó. Ele come 2, a Gabi come 1 e as filhas comem 1 cada um, né? Deu 5, né? Fala, ô filho. O que tá? Ah, sim, ali, ó. Vai ter, vamos estar programando aí pro A Vida com Jesus é Doce, né? Então, dia 27 de setembro, sábado que vem, gente, tá? Sábado que vem, vamos ter aqui em cima, vai ser aqui em cima, porque lá embaixo não comporta tanta criança, né? Então, lá em cima, agora mesmo está acontecendo lá embaixo, né? A nossa igreja da criança. E a gente está, nesse setembro, agora chegando a 240 pessoas. 240 pessoas que nós temos entre frequentadores e crianças. Então, quando a gente une todo mundo aqui, né? E vai acontecer isso no domingo, né? Que vai ser a festa das células. As crianças vão estar tudo aqui. Então, chega cedo, porque não vai ter espaço, né? Chega cedo, arruma o seu lugar logo aí, junta com as suas células, né? No lugar, que vai estar cheinho, né? Porque a igreja da criança lá embaixo, dá umas quase 50 pessoas lá embaixo agora, né? Entre crianças, voluntários. Então vai lotar. Então chega cedo, arruma o seu lugar. Não bota a bolsa, porque a bolsa não é gente, né? Mas semana que vem vai ficar bem cheio aqui. Então as crianças vêm de amarelo, os adolescentes aí laranja, né? A rede verde, né? Dos jovens e dos adultos. E tem mais nenhuma, né? Lilás das mulheres, né? Então vai ser bem. Então sábado agora, tá bom? Quem puder vir apoiar aqui o trabalho, precisamos de um movimento de pessoas. Certamente a Shelly já tem equipe, mas é sempre bom, né, ter uns adultos aí, principalmente homens lá embaixo, né, Shelly? Ajudando na segurança. Criança, irmãos, tu piscou, ela passa por um, né? E aí precisa ter todo um cuidado, tá? E vamos ter muitos visitantes, então é preciso a gente ter cuidado, tá bom? Quero chamar meu amigo aqui, pastor Roberto, está conosco nessa noite, né? Pastor Roberto, aqui. Pastor Roberto é um amigo, meus GDs pastorais são sempre com ele, né? A gente toma sempre um café, conversa, né? E tem sido muito bom. E às vezes eu vou tomar café na casa dele lá. É tanta comida que ele sabe que eu sou gordinho, ele põe uma mesa farta assim, às vezes eu não consigo comer tudo. Um carinho muito grande, né? E sempre me recebe na casa dele com muito carinho. Eu sou muito grato pela vida do pastor Roberto, muito. Um amigo que Deus me deu aqui em Araruama, né? E às vezes a gente troca experiência, conselhos. Então assim, a gente tem andado junto esse tempo. Então convidei ele para estar aqui porque ele faz parte da nossa história aqui como igreja, né? E a gente divide as lutas, divide as alegrias, divide também as tristezas, a gente ora um pelo outro. Então eu posso dizer que o pastor Roberto é meu amigo mesmo, né? A gente tem colegas pastores, mas o Roberto, ele é meu amigo, né? Então vamos orar, tira sua mão para cá. Pai, nós somos gratos pela vida do pastor Roberto, pela sua família, pela sua casa. Privilégio dele aqui, Pai, e prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Usa a vida do teu filho, fortalece a vida dele, a sua casa,
dele, continue dando ele visão espiritual e fortalece mesmo, Pai, as mãos, os olhos, os pés, para que ele continue incansável fazendo a tua obra. Nós oramos, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto é tão meu amigo que no dia do casamento da filha dele falou: pastor, você me ajuda a casar minha filha? Eu falei: que privilégio, né? Privilégio demais, né? Então eu agradeço muito, pastorzão. Depois dessas palavras, fica até sem reação, né? Queridos irmãos, é uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos. Quero agradecer o convite do pastor Evandro, nosso amigo também. Pastores, nós temos muitos, né, colegas de ministério, temos muitos, né, mas pastores amigos são poucos, né? E eu sou grato a Deus pelo pastor, colega de ministério, mas mais que isso também um amigo nosso, que a gente tem encontrado um ombro para dividir tudo, né? Tudo. Isso é muito bom. Quero agradecer aqui o pastor por ter colocado uma lâmpada aqui em cima. Mas eu já vim preparado com o meu celular e eu tinha colocado tudo aqui também. Falei, cara, não sei se o pastor colocou uma luz lá no púlpito ou não, porque, irmãos, eu ainda sou daquele tempo lá que usa esboço de papel, né? E o meu óculos também está consertado, aliás, é um Golf. Porque eu nunca vou esquecer aquele dia, né? Os irmãos vão lembrar disso, né? É bom lembrar. Amém? Graças a Deus. Você está feliz com Jesus? Ele é a sua alegria? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra, irmãos? Vamos abrir a palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem da carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no primeiro capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler os versos de 1 ao 9. A minha Bíblia é a versão atualizada, mas eu não sei exatamente qual que você está usando ali, a NVI. Vai ter algumas diferenças em algumas palavras, mas acompanha aí. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, com toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, somos gratos a Ti, Pai. Ó Deus, pela palavra do Senhor, que nos ensina, nos exorta, nos edifica, que nos dá
que nos apresenta, Senhor, que nos confere tanta esperança, Senhor, tanta alegria de um dia ter conhecido a Jesus, de ter sido conhecido por Ele, termos sido alcançados por Ti. Obrigado por pertencer à Tua igreja, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que honra, que graça maravilhosa. A Ti o nosso louvor. Que o Senhor nos esconda, ó Deus, à sombra da Tua cruz. Que agora, Senhor, nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para recebê-la. Teu Espírito Santo encontre, ó Deus, em nosso coração, a boa terra, para que a semente da Tua palavra, ela germine, glorifique e produza os frutos que glorificam o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Irmãos, essa noite em especial, né, esse mês em especial, os irmãos comemoram aqui o aniversário da igreja. Amém? É isso? 15 aninhos, né? É uma mocinha, né? Essa igreja, né? 15 aninhos. E hoje eu trago essa palavra porque Paulo, nesse texto inicial aqui, dessa carta, da primeira carta que ele escreve a uma igreja, ele escreve a uma igreja que não era das melhores, mas era uma igreja que Deus amava, apesar da igreja de Corinto ser a igreja que nós, quando você lê a carta, você percebe que tinha muita coisa ali que estava fora do lugar. Mas era uma igreja querida por Deus. A igreja sempre será querida por Deus, irmãos, sempre. Na visão humana, muitas vezes nós, pastores, a gente diz assim, eu queria tanto que a igreja fosse assim, que a igreja fosse assada, que a igreja estivesse desse jeito, daquele outro jeito. A gente está sempre achando que ela poderia ser melhor, não é? Mas é impressionante como Deus olha para a sua igreja e Ele vê uma igreja já aperfeiçoada, uma igreja santificada, uma igreja gloriosa, uma igreja que já é uma igreja vitoriosa. A igreja do Senhor é algo maravilhoso, irmão. Pertencer a essa igreja é algo maravilhoso. Talvez a gente não perceba, não entenda quão grande é esse privilégio, pertencer à igreja do Senhor Jesus. Amém? Se você já pertence à igreja de Jesus, pode ter certeza, você é alguém muito bem-aventurado. É muito bom, irmãos, saber que somos a igreja de Jesus. Certamente você já ouviu falar aqui nesse púlpito várias vezes de que a igreja não é essa parede, ou não são essas paredes, não é verdade? Quem é a igreja, irmãos? Somos nós, né? Somos nós. E Paulo escreve a uma igreja. E ele fala algumas coisas a respeito da igreja de Jesus, irmãos, que são tão extraordinárias, tão especial, que eu queria compartilhar com os irmãos esta noite. Paulo define aqui nesse texto o que é a igreja, o seu propósito, aos olhos de Deus, como é essa igreja. E eu queria pensar com os irmãos em 3 afirmações que Paulo faz aqui nesse texto a respeito da igreja, a respeito de nós, já que a igreja somos nós, amém? E a primeira afirmação que Paulo faz a respeito dessa igreja é que ela é de Deus. Verso 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Amém? Diga comigo, eu sou de Deus. Aleluia. Irmão, bastaria isso. Sabe, bastaria isso.
Eu sou de Deus, aleluia. A igreja é de Deus, portanto, ela não é de homens, ela não é de um grupo, ela não é de uma família, ela não é nem do pastor, ela não é de um grupinho, ela tem um dono, que esse dono é Deus. É a igreja de Deus que está em Corinto, é a igreja de Deus que está na Lagoa, é a igreja de Deus que está em Araruama, a igreja de Deus que está lá no Parque Hotel, mas a igreja é de Deus, e sempre será. E Ele não aceita concorrente, sabe disso, tá? Porque alguns se acham dono da igreja. Às vezes a gente encontra algumas famílias achando que é dono da igreja. Talvez aquele irmão que tenha uma boa contribuição, se ache dono da igreja. Mas uma coisa é verdade absoluta, ela só tem um dono, e esse dono é Deus. Isso a gente não pode esquecer, especialmente nós, sabe? Porque eu pastoreio um rebanho que não é meu. Nós pastoreamos um rebanho que não é nosso, é o rebanho de Deus. Porque é a igreja de Deus, amém, irmãos? E por conta disso, essa igreja, ela tem uma natureza espiritual. Ela não é uma organização humana, embora ela tenha um CNPJ, embora ela tenha uma conta no banco, mas ela não é uma organização humana, ela é um organismo vivo, porque ela pertence a um Deus vivo. Então ela não é desta terra, irmãos. Essa igreja não é desta terra. A sua natureza é natureza divina, não é terrena. Nós estamos aqui, nós labutamos aqui, nós trabalhamos, nós vamos para lá, vamos para cá, nós construímos templos, mas essa igreja não é terrena. Nós estamos aqui, irmãos, mas não somos daqui. Essa igreja não pode esquecer disso. Essa igreja não pode perder de vista isso, de que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus, orando ao Pai, Ele vai dizer: Pai, guarda-os em Teu nome. Guarda-os guarda-os do mal. Não peço que os tires do mundo. João 17, 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmão, isso te alegra? Irmão, quando eu olho para esse mundo, quando eu olho à nossa volta, sabe, bate aqui dentro uma alegria, não por ver o mundo do jeito que está, mas porque eu sei que eu não sou deste mundo. Eu não sou daqui, aleluia. Eu estou aqui, nós estamos aqui, nós compramos, vendemos, nós negociamos, nós trabalhamos, a gente estuda, a gente, irmão, sabe, mas olha, alguém já disse, o crente é como a girafa, é os pés no chão, mas a cabeça no alto. Por isso Paulo diz, olha, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, esteja na sua mente em todo tempo as coisas do alto, porque você não é daqui, irmão. Isso é igreja. Isso é igreja, ela é de Deus. Sua natureza é espiritual. Ela é comprada com um alto preço. Sabe? O alto preço que Jesus pagou por essa igreja. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue
de Cristo. Veja o valor que Deus atribui a essa igreja. Ele o comprou com o sangue do seu próprio Filho. O sangue do próprio Cristo, o Cordeiro sem defeito, foi o preço que Deus pagou pela sua vida. Oh Deus, como Tu és grande em seu amor. Como Deus é grande em seu amor. Essa igreja não apenas foi comprada por um alto preço, ela foi gerada por uma palavra viva e poderosa, a palavra de Deus. O mesmo Pedro vai dizer na primeira carta, no capítulo 1, verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você lembra daquele dia que você ouviu essa palavra? Talvez a primeira, a segunda, a terceira, mas aquele dia especial, né, que essa palavra entrou no coração. Não tem esse dia? A gente escuta, mas tem um dia que não é apenas, é aquela voz, não é? Quem é que lembra desse dia na sua vida? Aquela voz, aquela voz fez a diferença. Aquela voz foi diferente, aquela voz foi poderosa, ela penetrou no coração e ela regenerou a alma que estava morta nos seus delitos e nos seus pecados. Algo extraordinário aconteceu naquele dia, um grande milagre aconteceu naquele dia. Ele me salvou, Ele me regenerou, não de uma semente corruptível, mas da semente incorruptível da palavra de Deus. Ele me fez uma nova criatura. Aleluia. E agora eu estou em Cristo. Você está em Cristo? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Amém? Lembre-se sempre, a igreja é de Deus. Você é de Deus. Ele te comprou e Ele te regenerou para Ele mesmo. Não somos deste mundo. Então não se conforme com esse mundo. Não se encaixe nesse mundo. Não pense como esse mundo. Não haja como esse mundo. Não tenha os seus princípios, que já não são mais princípios. Não viva como vive o mundo, mas vive como aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, santificado pelo seu sangue e regenerado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe, queridos, algo que às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, como muitas vezes nós vemos crente perdendo a sua identidade. Você olha e você não sabe, será que é crente mesmo? Porque o comportamento está desdizendo, o vocabulário está desdizendo, até as vestes muitas vezes está desdizendo de que é uma nova criatura. Veja, Paulo vai dizer que essa igreja, ela é de Deus, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus, foi regenerada pela palavra, e ela tem uma vocação. A sua natureza é espiritual e a sua vocação é a santidade. O seu vocação é chamado, o seu chamado é um chamado para a santidade. Observe o que Paulo fala a respeito desta igreja, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele vai dizer, esta igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. A igreja do Senhor,
Nós temos um chamado para ser santo. Amém? Ela foi santificada em Cristo e foi vocacionada para viver em santidade. A vocação da igreja é a santidade, é viver em santidade, é dizer não para o pecado, é dizer não para aquilo que é essencialmente mundano e que não pertence mais a nós. A nova vida em Cristo não nos pertence mais. O apóstolo Pedro vai dizer, na primeira carta, capítulo 14, 1 Pedro 1, verso 14 e 15, ele vai dizer no verso 14, como filhos da obediência, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. A minha versão vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento, espelhe, reflita a santidade daquele que te chamou. É a vocação dessa igreja. Paulo está dizendo para aquele povo, vocês são a igreja de Deus, e vocês têm um chamado para viver em santidade. E essa mensagem é para a igreja atual, irmãos. Essa mensagem, ela é essencialmente para os nossos dias, especialmente para os nossos dias, quando muitas vezes a igreja de Jesus, muitos crentes têm se deixado moldar por um padrão, por um pensamento, por um comportamento que o mundo tenta ditar e tenta impor como padrão. Não é isso que a gente tem visto? Exatamente isso. O mundo, a pressão do mundo, a pressão da sociedade, a pressão dos amigos, no colégio, no trabalho, a pressão de um modo geral, para você se encaixar dentro de uma cultura, dentro de um pensamento, dentro de um comportamento, onde tudo é normal, onde já não há mais o que é certo nem errado, onde já não há mais limites. E esse é o padrão que o mundo tenta impor dentro da igreja de Jesus, no nosso comportamento, mas é sempre bom lembrar de que a nossa vocação é viver em santidade, porque aquele que nos chamou é santo. Irmãos, eu não sei qual é exatamente o seu chamado de forma específica. Talvez o seu chamado seja tocar uma bateria, um violão. E aí nós vamos ter muitos chamados de formas, eu diria, chamados específicos, né? Enfim. Mas é um chamado comum a todos nós. É um chamado a viver em santidade. Porque Deus quer usar você em todas essas áreas da igreja. Tocar, cantar, pregar, ensinar, cuidar de criança, varrer o chão, limpar o banheiro. Ou seja, há diversas formas de você obedecer e atender a um chamado de Deus na sua vida. Mas o chamado maior, e talvez o primeiro chamado, é um chamado a viver em santidade. Porque Deus quer usar a sua vida. Certamente que quer. E perceba, Ele não vai procurar vasos grandes para usar. Ele vai procurar vasos limpos para usar. E é isso, irmão.
Não importa necessariamente, a importância não está necessariamente no que você vai fazer, mas na vida consagrada com que você serve a Deus. E eu repito, o que ele procura não é vaso grande, vaso bonito, ele procura um vaso limpo. E quando ele encontra esse vaso limpo, ele usa, e o nome dele é glorificado, e a sua vida é abençoada, e a igreja então glorifica o nome de Deus, porque ela o serve em santidade, e deve ser assim, irmãos. Agora Paulo fala uma outra coisa a respeito da igreja, e também muito significativo. Observa o que ele diz. O que é essa igreja? No verso 5, ele vai dizer que essa igreja é uma igreja rica. Diga comigo, eu sou rico. E é verdade, você pode ter certeza disso. Amém? Observe o que Paulo vai dizer no verso 5: porque em tudo fostes enriquecidos. Como é que está ali? Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo. Mas o destaque ali é por meio dele. Ou como vai dizer a minha versão aqui, vai dizer: porque em tudo fostes enriquecidos nele. A igreja é essencialmente rica. Por quê? Porque ela está em Cristo. Nele está a nossa riqueza. Amém? Porque os nossos valores não são daqui, irmão. A nossa riqueza é Cristo. Em Cristo nós somos ricos. Amém? Em Cristo nós somos ricos. E Paulo diz que essa riqueza, o que caracteriza essa riqueza? A primeira coisa que Paulo fala que caracteriza essa riqueza está no verso 4. Ele vai dizer: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Por meio dele. Não. O verso 4. Bota lá o 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus a graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. E ele completa essa ideia dizendo: nele fomos enriquecidos. Paulo aponta a primeira grande riqueza da igreja, a graça de Deus. A graça de Deus é de fato a grande riqueza da igreja, irmão. Amém? Igual o pastor Evandro aqui, né? Fala assim: a gente vai para o céu e ninguém, né? Mas eu sei que você está processando aí, né? Sabe, irmãos, pensa na graça. Pensa o que Deus lhe concedeu pela sua graça. Pensa no que Deus concedeu a você pela sua graça. Hoje nós cantamos algumas dessas verdades, né? A graça de Deus. Por essa graça Ele nos salvou, irmãos. Não foi obra minha, não foi mérito meu, eu nada fiz, mas Ele fez tudo. Eu estava perdido, no mundo sem Deus, sem esperança, como lemos aqui no início, no texto de Efésios. No mundo sem Deus e sem esperança, era a minha condição, a sua condição, perdido. Mas a graça de Deus, em Cristo Jesus, me encontrou, aleluia. Eu estava longe, mas Ele me aproximou. Eu estava separado, mas Ele me reconectou, aleluia. Eu estava condenado à morte, a uma morte eterna, mas Ele me deu vida quando eu estava morto em delitos e em pecados.
Por quê? Porque eu mereci? Não. Porque eu fiz algo por onde merecer? Não. Mas por causa da grande misericórdia dele, do amor com o qual ele me amou. Ele amou a sua igreja, ele amou a sua vida, e porque ele teve misericórdia de você, tão somente por causa dele, ele me salvou. E isso é graça, não vem de obras, irmãos. Sabe de uma coisa, eu penso que a igreja ainda não entendeu, e nem eu, certamente, tenho muito ainda que entender, mas grande parte da igreja ainda não entendeu o que é graça, o que é favor imerecido. Ah, Senhor, quando eu penso nisso, eu digo, Senhor, nós somos muito tendentes a achar que a gente merece, faz alguma coisa para merecer. Quando não achamos que fazemos alguma coisa para merecer ser salvo, achamos que fazemos alguma coisa para nos manter salvo. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, percebe que às vezes, irmãos, nós confessamos que somos salvos pela graça, mas às vezes achamos que nós nos mantemos salvos por nossos esforços. Mas a graça que salva, e a graça que mantém salvo até o último dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque se essa salvação dependesse de mim em algum momento da minha vida, irmão, eu certamente não chegaria lá. Mas eu sei que eu vou chegar pela graça, e tão somente pela graça de Cristo Jesus, que se entregou por mim, que me amou, e que me levará até aquele dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo diz, essa é a maior riqueza. Você foi alcançado pela graça. Mas ele diz também que ele nos enriqueceu com o conhecimento dessa palavra. Verso 5b, ele vai dizer, eu vou ler do início, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Preste atenção aqui. Você tem a Bíblia na sua mão? Você tem a Bíblia aí, irmão? Levanta a sua Bíblia aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma riqueza na sua mão. Você tem uma riqueza na sua mão. Amém? Valoriza isso, irmão. Valoriza a riqueza que Deus te deu. Valoriza essa palavra. Gaste mais tempo com ela. Absorva mais os seus ensinos. Deleite-se mais nela. Mergulhe mais nela. Enriqueça-se mais com o conhecimento dela. Sabe, irmãos, eu sei que esse não é o problema daqui, porque vocês têm um pastor que preza por essa palavra, mas eu observo que em muitos crentes há uma escassez de conhecimento da Bíblia. Há uma espécie de analfabetismo bíblico. Alguns crentes conhecem muito mais os jogadores de futebol do time dele, ou os artistas da novela ou do filme preferido, do que a Bíblia. Tem algo errado. Tem algo errado. Se você conhece mais os seus programas preferidos do que a sua Bíblia,
você está abrindo mão de uma riqueza que não tem valor, de uma riqueza de um valor incomparável. Deus já te deu isso, irmão, está aí. Valoriza mais a palavra de Deus, valoriza mais o ensino da sua igreja, valoriza mais o tempo que você tem para aprender a palavra de Deus. Paulo diz, olha, vocês foram enriquecidos com a graça, vocês foram enriquecidos com a palavra, e vocês também foram enriquecidos com ferramentas para o trabalho. Paulo vai dizer, no verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. O que Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto é que Deus enriqueceu aquela igreja com a graça que eles receberam em Cristo. Deus enriqueceu aquela igreja com o conhecimento da palavra, e Deus enriqueceu a igreja com dons espirituais. De modo que, Paulo diz àquela igreja, não falta a vocês nenhum dom. Não falta a vocês nenhum dom. Irmão, eu posso crer que não falta a esta igreja nenhum dom. Ou seja, Deus deu todas as condições, todas as ferramentas para você servi-lo. Isso exclui aquelas nossas desculpas, né? Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. A gente não tem essas desculpas muitas vezes, né? Ah, não, eu não posso, não tenho condições. Eu não vou nem entrar nos detalhes. Não vou nem entrar nos detalhes, não, porque assim, mas quem tem ouvidos ouça, é verdade. Mas Deus já te capacitou, irmão. Ele já te dotou dos dons, das ferramentas necessárias para você servi-lo. E não te falta nenhum dom a esta igreja, a igreja da Lagoa. Deus já deu tudo que vocês precisam para servi-lo. Deus já deu tudo que vocês necessitam para servi-lo. Vocês só não vão servi-lo se não quiser. E nisso perdemos muito, porque servir a Deus é um privilégio. Na verdade, é Deus nos honrando em nos chamar para servi-lo. E quando servimos, Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses 3:23, que a gente deve, tudo que fizermos, fazermos de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por quê? Passo 24, ele botou não, né? Passo 24, Colossenses 3:24. Por quê? Por quê? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Quem é que quer a recompensa de Deus aqui, irmão? Quem é que quer as bênçãos de Deus aqui, irmão? Deus já te deu o caminho. Deus já mostrou o caminho das pedras. Sirva. Sirva a igreja como ao Senhor. Simples, né? Diga assim, Senhor, eis-me aqui para te servir. Não precisa dizer, repetir minha palavra, não. Faça isso. Faça isso. Quando vier aquela proposta, olha, irmão, faz isso aqui, pode ajudar aqui, pode assumir esse trabalho, pode. Amém, que alegria, que bênção. E faça-o como ao Senhor. Porque Deus muitas vezes só está esperando isso para Ele,
mandar aquela bênção que você está esperando tanto tempo. Está orando, Senhor, me dá a bênção, Senhor, me dá aquela bênção, Senhor, me dá aquela bênção. Ele está dizendo, eu já te dei o caminho das pedras. Eu já te mostrei o que você tem que fazer. É me servir de coração. E a bênção está aí, a recompensa vai chegar. Chega. Amém? Então Paulo vai dizer que a igreja, ela é de Deus. Amém? Sua natureza é divina. Amém? Ela é de Deus e ela tem um chamado para ser santa. Paulo vai dizer que a igreja é a igreja rica. Essa igreja de Deus é uma igreja rica. É uma igreja rica porque, em primeiro lugar, ela foi alcançada por uma graça que não tem preço. Aliás, tem, né? Aliás, tem. Qual foi o preço dessa graça? O sangue de Cristo, a morte dele. Amém? E ele vai dizer que essa igreja é rica porque ela tem já trabalho, tem todas as ferramentas para o trabalho, e se ela trabalhar, Deus vai ter... Amém? Glória a Deus. Queridos, para fechar aqui, eu nem sei se já está na hora, tá, pastor? Tá, né? Tá, né? Tá quase. Paulo diz que essa igreja também é uma igreja que está sendo preparada para o grande dia, irmãos. Pensa nisso, só por uns instantes. Deus está preparando você. Deus está preparando a sua igreja para o grande dia. Para o grande dia. Paulo vai dizer, a partir do verso 7, ele vai dizer, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim. Para quê? Para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que está ali? Verso 7, volta lá para mim, por gentileza. De maneira que não lhes falta nenhum dom, aguardando, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8, Ele também, vamos ler juntos? Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É para esse dia. É para esse dia que o Senhor está preparando a sua igreja. Porque, como dissemos inicialmente, nós não somos daqui, irmãos. Em breve, muito em breve, irmãos. E eu olho para o alto e digo, Senhor, quando será? Muitas vezes eu levanto lá na minha cama, vou para o meu quintal e aquele céu azul lindo, eu olho para o alto e digo, Senhor, será que vai ser hoje, Senhor? Será que vai ser hoje o grande dia em que a trombeta soará e Ele me chamará? Você espera esse dia, irmão? Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo que Deus está preparando a sua igreja para que neste dia Ele nos apresente naquele dia a Ele mesmo de forma irrepreensível. Irmãos, aqui, pastor, aqui às vezes a gente fica assim, eu sei que isso não acontece aqui na Lagoa, normalmente acontece lá na Parque Hotel, né? Acontece lá. Falei, ai meu Deus, cara, quando é que esse povo vai aprender? Né? A gente não pensa assim, quando é que esse crente vai aprender a ser crente? Não é verdade? Às vezes não dá um desânimo, pastor. Não, fala a verdade.
tu olha assim, aquele crente carnal, cara, que não cresce de jeito nenhum. Tu fala, não aprende, né? Erra aqui, daqui a pouco erra ali de novo, e nunca se conserta, tá sempre... Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Aí tu olha assim, meu Deus. Aí tu lembra assim, que Deus, naquele dia, vai consertar tudo isso. Aleluia. Ele vai consertar tudo isso, irmão. Porque aqui a gente realmente está tropeçando toda hora, irmão. Toda hora. Mas eu sei que naquele dia, a graça que me salvou, ela me manterá salvo, apesar de mim. Apesar de mim. Apesar de mim. E me apresentará irrepreensível no dia de Cristo. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, vamos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Mais uma vez, erga a sua mão, diga Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus confirme e firme cada vez mais as convicções em nosso coração de que somos a igreja dele. E se porventura alguém entre nós ainda não teve uma experiência de pertencer à igreja de Jesus, hoje, quem sabe é o dia. Agora, quem sabe é o dia. Você já pertence à igreja de Jesus? Veja, eu não estou perguntando se você pertence à igreja da Lagoa, à igreja batista, à igreja congregacional, à igreja... Não, à igreja de Jesus. Já foi lavado, remido, santificado em Cristo Jesus. Essa é a pergunta que você tem que responder para si próprio. Porque Jesus não vem buscar a igreja da Lagoa. Jesus não vem buscar a igreja congregacional. A igreja, ele não vem buscar as placas denominacionais. Ele vem buscar a sua igreja. A igreja dos salvos, dos remidos pelo sangue do Cordeiro, e que vive em santidade e servindo ao Senhor. É essa igreja que Jesus vem buscar. Pastor, vamos orar, né? Eu deixo a palavra com o pastor aqui para ele fazer as considerações finais, eu não sei. Acho que Deus nos abençoe, irmão. Obrigado pelo privilégio de estar anunciando a palavra aqui com você. Obrigado. Palavra, irmãos. Sabe, você está nessa noite aqui, precisa se reconciliar com Jesus, né? Os meninos vão cantar uma canção. Talvez você queira trazer o seu coração no altar, né? Confirmando a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos fazer isso juntos. Eu já estou aqui mesmo, né? Mas você sai do seu lugar. E sabe, você quer reafirmar o seu chamado à santidade. Sabe como nós precisamos, irmãos, como igreja. Então vamos fazer isso com o coração quebrantado. Se essa palavra fez sentido para você, vamos estar orando juntos aqui. Vamos estar clamando ao Senhor.
presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é.